gravando mais um vídeo aqui pro meu canal. Me chamo Caio Esper, sou estudante de medicina e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo, a maneira correta de como se preparar para o OSCE, tá? Para o OSCE na faculdade de medicina, porque tem OSCE também em outros cursos, só que como eu faço medicina, eu só consigo falar da medicina, não experimentei OSCEs em outros cursos, mas deve ser similar também. E por que é um vídeo muito importante? Porque, pelo menos na minha faculdade, aliás, não só na minha, tenho vários colegas de outras faculdades também relataram isso, o OSCE é uma prova que gera muita ansiedade nos alunos. Aliás, as provas que a gente tem é a prova que mais gera ansiedade e mais gera medo. E por quê? Né? Porque o OSCE em si, a prova e o que circunda a prova gera muita pressão. Para quem não sabe o que é OSCE, OSCE é um exame clínico objetivo estruturado, né? Traduzindo do literal, mas basicamente, vamos falar português mais simples, é a famosa prova prática. Geralmente eles pegam um paciente ator ou, sei lá, um boneco e você vai lá e faz uma consulta com o boneco, né? Dependendo do tipo de OSCE, porque, por exemplo, tem tipos de OSCE diferentes. Na minha faculdade tem 3 tipos de OSCE. Tem um OSCE de clínicas, que é a parte de semiologia, síndrome, etc. Tem um OSCE de procedimentos, que é só procedimentos, e tem um OSCE integrado, né, que envolve clínica, procedimentos e habilidades comunicativas também. E é o seguinte, você pega seu conhecimento e vai lá testar num paciente em 5 minutos com um avaliador te olhando. E isso por si só gera muita pressão. Mas não só isso, porque geralmente o OSCE compõe uma nota muito grande da seu boletim. Então pode ser que você saia mal no OSCE e você não passe. E não só isso. Antes de iniciar o OSCE, pelo menos na minha faculdade, você não é que você chega lá na faculdade, né? Chega na prova, faz a prova e vai embora. Não. Você chega lá, eles passam um detector de metal em você, você entra no confinamento, você fica lá cozinhando umas 2 horas até que te chamam. Só que nessas 2 horas cozinhando, sem celular, com um monte de gente, você vai ficando cada vez mais ansioso. E uma das formas, aliás, a principal forma de diminuir isso, eu falo diminuir porque sempre tem um pouquinho de ansiedade, tá? É normal ter um pouquinho de ansiedade. Agora, uma das formas de não deixar isso exagerado, inclusive o povo, quando a gente tá no confinamento, o povo sempre olha pra mim e fala assim, nossa, cara, você é tão tranquilo, né, pra fazer o OSCE. E por quê? Porque eu me preparo para o OSCE. Como é que me preparo para sair tão bem e ficar tão tranquilo no OSCE? Basicamente são 3 pilares principais. O primeiro pilar, que eu vou falar nesse vídeo, que eu uso na minha preparação, é o domínio do conteúdo. Mas calma que não é tão óbvio assim. Ah, Caio, dominar conteúdo. Pô, é claro, né? Calma que não é tão óbvio. É o seguinte, existem níveis de domínio de conteúdo, né? Por exemplo, o nível de domínio que você precisa ter para uma prova objetiva, que geralmente é a maioria das provas, não é tão grande igual ao do OSCE. Por quê? Vou te falar por quê. Tem uma prova aqui, né? Uma prova objetiva. Vamos supor que você estudou e você tá lá fazendo a prova. A prova, né, vai ter lá 4 alternativas. Mesmo se você não tiver todo o conteúdo na ponta da língua, você consegue fechar numa prova. Por quê? Porque das 20 questões, né, vão ter 4 alternativas por questão, você consegue eliminar umas 3. Não precisa ter o conteúdo na ponta da língua para fazer uma prova objetiva e para fechar uma prova objetiva. Porque sempre vão ter recursos para te ajudar. 2 ou 3 alternativas erradas, né? Até, por exemplo, questões discursivas. Geralmente tem uma pistazinha no enunciado. E não só isso, é muito menos pressão. Não tem 5 minutos para você fazer isso de maneira vocal, com o cara te olhando. Não, é você a prova e pronto. Não dá branco, né? Não dá tão branco igual o OSCE. Agora, você chega no OSCE, né? Aquela pressãozona daquele branco, e se você não tiver o conteúdo na ponta da língua, vai dar errado. E outra coisa, não tem nenhuma alternativa. O avaliador não chega e fala assim, qual síndrome é essa? Opção A, síndrome do abdômen agudo obstrutivo. Opção B, não tem essa opção. O paciente ator vai dar os sintomas, você vai lá, pá, diagnóstico, né? Tem que estar na ponta da língua. E, Caio, como que eu faço isso? Como é que eu mantenho o conteúdo na ponta da língua? Bom, tem técnicas de estudo. A melhor que eu utilizo pro OSCE, tá? O melhor que eu utilizo pro OSCE é fazer um roteiro da matéria e repetir em voz alta, sem o roteiro perto. Então, por exemplo, estou estudando, sei lá, síndromes de abdômen agudo, né? Eu vou fazer o roteiro, como? Ou pela aula, tá? Pela aula, o professor vai dando a aula e eu vou fazendo um resumo com as minhas palavras, ou, né, com livro, etc. E chega em casa, bota o roteiro do lado e me explica em voz alta, sem olhar para o roteiro, né? Se precisar dar uma olhadinha. Você vai ver que se você fizer isso, você vai ter literalmente conteúdo na ponta da língua. Mas eu explico mais sobre essa técnica de estudo e sobre mais técnicas de estudo para ter esse domínio amplo do conteúdo nesse vídeo daqui, que eu vou colocar aqui. Acho que não... Aqui ou aqui, nunca acerto o lado, tá? Mas enfim, primeiro pilar, domínio do conteúdo. Qual que é o segundo pilar? Bom, você tem que treinar, tem que fazer simulado. Como assim simulado? Quando você vai estudar para uma prova, o que você usa? Você usa a prova antiga. Só que pro OSCE, né, e eu já ensinei vocês a usar
como usar a prova antiga aqui, né? Já ensinei vocês a como sair bem nas provas as provas escritas também, né? Sem ser o OSCE. Mas o OSCE não tem prova antiga, né? Não tem drive de veterano com o OSCE antigo. Ah, não, veja aqui um vídeo de um estudante passando pelo OSCE. Não tem isso, né? Então não tem como você ter essa simulação. Enfim, primeiro pilar, domínio do conteúdo. Qual que é o segundo pilar? Você tem que fazer simulado. Como assim, cara? Vamos lá. Já ensinei vocês a como que eu estudo para prova, tá? Você tem que ter o domínio do conteúdo também, né? Prova, no caso, normal. Tô falando de OSCE, não. Prova normal. Domínio do conteúdo e também, por que não, utilizar provas antigas. Não tô falando pra você estudar só isso, pelo amor de Deus, né? Tem aqui um vídeo inteiro no meu canal sobre isso, né? Aqui eu falo sempre, você não deve estudar somente para prova, você deve estudar todo dia, todo santo dia. Mas chega a semana de prova, por que não utilizar uma prova antiga? É um recurso que vai te ajudar. O que não pode fazer é não estudar o semestre inteiro e querer fazer sua prova antiga para sair bem na prova. Não, não dá, né? Isso não é nem ético, né? Porra, você vai ser médico, você precisa desse conhecimento, então estude todo dia. Agora é o seguinte, no OSCE, uma ferramenta que ajudaria também seria uma simulação do OSCE. Na minha faculdade, por exemplo, tem monitorias, né? Tipo simulação do OSCE, tá? Só que não é toda faculdade que tem. E qual que seria a outra maneira de simular o OSCE? Não tem prova antiga de OSCE, né? Não tem, sei lá, né, um vídeo da turma passada fazendo OSCE. Não tem isso. Então, teoricamente, não tem como simular. Mas, né, graças à modernidade, hoje a gente tem. Como é que eu uso? Bom, eu gosto muito do GPT. Não é mentira pra ninguém, né? Se entrar aqui no meu canal, deve ter 3, 4 vídeos sobre o GPT na faculdade de medicina, tá? E o GPT é uma ferramenta muito útil se e somente se você souber usar da maneira correta, tá? Se você não souber utilizar, vai te destruir, vai destruir seu estudo, vai te deixar burro. Mas sabendo utilizar é uma ferramenta muito boa. E uma das coisas que eu uso no GPT é para me preparar para o OSCE. Como é que eu faço isso? Bom, eu criei um prompt em que basicamente o GPT com esse prompt ele simula um paciente. E você pode até, por exemplo, né, para as pessoas do ciclo básico, geralmente a gente não estuda todas as síndromes. Então você coloca lá as síndromes que você estudou, as doenças que você estudou, dentro do prompt, já tem um espaço para isso, manda para o GPT e ele escolhe uma das doenças, finge que é o paciente e você tem que fazer uma consulta com ele, uma anamnese com ele, para descobrir a síndrome, para descobrir a doença. E é igualzinho. Com o prompt, usando o prompt, fica igualzinho. Ele imita o paciente e só dá a resposta quando você terminar, quando você der o diagnóstico, tá? Inclusive, ele fala se você acertou, ele fala como é que foi, o que você podia ter melhorado na sua conduta, enfim, né? É maravilhoso para isso, tá? E eu vou deixar o prompt aqui na descrição. Então, sempre antes do OSCE, um dia antes ou 2 dias antes, eu fico treinando. Ou, aliás, né? Até antes disso, às vezes eu tô, sei lá, na fila do banco e eu não tô fazendo nada, eu pego o celular e fico treinando. Tá em momentos fora do OSCE, tá? Fora de OSCE. Fico treinando para treinar mesmo, raciocínio clínico. Então, fica aqui embaixo que o prompt vai estar na descrição e é muito, muito legal. Inclusive, não só pro OSCE, mas é uma ferramenta muito útil pro OSCE também. Por quê? Porque te prepara a ter a resposta na ponta da língua, né? Sem ter lá alternativas, tá? Não vai ter a mesma pressão do OSCE real, mas já ajuda muito. Então, primeiro pilar, domínio do conteúdo teórico. Segundo pilar, treino, né, simulado. E o terceiro pilar é prepare o seu corpo. Você sabe que vai ser um negócio estressante, de pressão e etc. Cara, prepara o seu corpo da melhor forma possível. Como assim preparar meu corpo, Caio? Bom, você não vai chegar no OSCE com fome, né? Você não vai chegar no OSCE de jejum, por exemplo, né? Eu já fiz a besteira de esquecer de comer antes de chegar na prova. E nem era OSCE, graças a Deus era uma prova normal. Cheguei na prova, pô, minha glicemia caiu, né, despencou, e eu não conseguia formular um raciocínio. Não conseguia fazer nada. Imagina no OSCE, né? E no último OSCE eu quase também passei pela mesma coisa. Eu cheguei e tinha esquecido de comer de novo, não sei porquê. Cheguei lá no OSCE, tá? E não era ansiedade não, era que eu tava cheio de coisa pra fazer no dia. Cheguei lá no OSCE, né? Cheguei na prova, pô, percebi, caraca, esqueci de comer. Eu tava no confinamento e eu ia ficar, e no caso, nesse dia eu fui chamado por último. Então, eu fui o último a entrar na prova, então eu fiquei umas 2 horas no confinamento. E eu lá, pô, controlando, pô, tô com fome. E se eu chegar com fome na hora da prova, mesmo que eu tenha um conteúdo na ponta da língua, eu não vou saber falar, eu não vou raciocinar, né? Graças a Deus, uma colega minha, tinha uma barrinha de proteína, ela me deu pra eu comer e ficou tudo bem, tá? Mas não faça essa besteira, não passe fome, né? Não vá com fome pra prova, porque você não vai conseguir, né? Você pode ter dominado o conteúdo inteiro, você não vai conseguir sair bem. Não vá também muito cheio. Outro erro que a galera faz, né? Principalmente, lembro da época do Enem, a galera comia uma pratada de arroz e feijão antes de ir pra prova. Não faz essa besteira. Por quê? Bom, a gente faz medicina, né? Glicemia aumenta, questão de carboidrato, seu corpo joga insulina lá pra cima, glicemia cai, dá aquele
aquela letargia. Então também não coma demais. E não passe a noite inteira estudando. Ter uma noite de sono boa antes do OSCE é muito melhor, faz muito mais bem. Aliás, é essencial pra você sair bem. É muito melhor do que passar essas horas estudando. Então, vá com sono bom, tá? Pelo menos na noite do OSCE, durma bem. Não faça besteira de passar virado, igual muita gente faz. Por quê? Que isso prejudica o seu conhecimento. É melhor você estudar menos e ter dormido bem do que dormir mal, né, e estudar um pouquinho mais, mas não vai fazer efeito, tá? Mas bom, se você fizer esses 3 pilares, você vai muito mais tranquilo e muito melhor pro OSCE, tá? E vai sair muito melhor no OSCE. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? É muito importante pra mim o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, aqui é um canal pra estudante de medicina, então já fique por aqui se você é um estudante de medicina, ou se você conhece algum, envie esse canal pra ele. Um beijo e até o próximo vídeo.